queridos, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Começamos hoje pensando aqui um pouquinho na Palavra de Deus e pensando sobre o tema Monte de Deus. E como texto, Êxodo capítulo 3, versículo 1, onde diz: apacenta Moisés o rebanho. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Bem, nós já sabemos a trajetória de Moisés quando ele fugiu do Egito. Se acomodou, encontrou uma esposa e ali ele continuou criando ovelhas junto com o seu sogro. E começou a apacentá-las. Mas um encontro com Deus sempre tem consequências revolucionárias. Encontrar-se com Deus. Puxa vida, que maravilha. Ouvir Deus é um milagre extraordinário. No encontro decisivo que Moisés teve com o Senhor, perguntamos-nos, em primeiro lugar, como era Moisés que o Senhor encontrou. Esse Moisés que o Senhor encontrou, talvez fosse muito parecido com muitas pessoas de hoje, como talvez eu, você, não sei. Mas uma coisa é certa, Moisés era bem sossegado. Moisés era pastor de ovelhas. É uma ocupação bastante tranquila para os seus dias. Bastante tranquila cuidar do rebanho de ovelhas. Talvez existe uma ocupação mais tranquila? Talvez, não sei. O ambiente em que ele vivia era calmo, como era também o seu coração. Para chegar a ser assim, Moisés necessitou de 40 longos anos. E naquele momento, ele estava maduro para encontrar a Deus. Meus irmãos, eu conheço pessoas que têm 70, 80 anos dentro da igreja, ou seja, com a idade de 70, 80 anos e confessam ter já 50, 60 anos de igreja. Outros, eu nasci, me criei dentro da igreja, mas ainda, infelizmente, eles não amadureceram para se encontrar com Deus. Nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca choraram na presença de Deus. Começam a avaliar os outros segundo o seu próprio conceito. Mesmo que a sua vida foi uma vida de grandes experiências, apenas resta histórias, sem mudanças, sem transformação, sem alcançar nada de Deus. Moisés era o sossegado, e ele logo se depara com Deus lá na sarça ardente, quando o Senhor falou com ele. Moisés era um homem sincero. Moisés e as ovelhas faziam parte de um todo. Eles se entendiam mutuamente. Caso contrário, ele não teria aguentado tanto tempo no meio delas. Nós estamos aí vivendo dia após dia. E quando a verdade, a sinceridade se manifestam, criamos um grande grupo de inimigos à nossa volta. Muitos fingem dentro da igreja amá-lo, o amá-la. Falam de amor, mas agem como um empresário revoltado que não conquistou grandes lucros. Servi uma igreja denominacional durante muitos anos.
tentando levantar igrejas no estado do Mato Grosso do Sul. Cheguei a um dos meus superiores e pedi a ele que nos ajudasse um pouco, que gostaríamos de expandir a obra no Mato Grosso do Sul. A resposta que eu tive é: não nos interessamos por esse estado. Porque na época o estado era pobre. Mas pregavam no púlpito o amor. É como se no estado não houvesse vidas para ser salvas. Não há interesse em levar a palavra de salvação às vidas que lá estão. Não estamos interessados nisso. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, por que não podemos falar das Escrituras para vidas que querem ser salvas, que poderiam ouvir a palavra de Deus, quando as pessoas ainda não ouviram nada? Nós temos pessoas que estão presas a escritórios, a gabinetes, não ouvem nada acerca de Deus. Poderíamos parar aqui um pouquinho para pensar. Quantos pastores já leram a Bíblia toda? Pelo menos só uma vez, colega. Por isso que tem tanta heresia por aí. Ao contrário de Moisés, que havia se tornado um homem da verdade e conseguia controlar as suas ovelhas. Essa também é a condição para que o Senhor possa nos encontrar. O que transforma a vida é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. E essa verdade está nas Escrituras. Você nunca a leu? Qual a verdade que você está servindo? Qual a verdade que você está anunciando? Você está anunciando aquela verdade de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Sei. Que verdade extraordinária. Mas faz favor. Volte um capítulo. Vá ao capítulo 2 e observe para quem o profeta está falando. Depois, comece a ler a Bíblia toda. Viu? Para que você entenda o que realmente ela quer dizer. Moisés, além de ser sossegado, sincero, ele era um pouco desiludido. Moisés era um homem desiludido da vida. Seus próprios esforços em libertar o povo da escravidão resultaram em nada. Ele pensou que ele, pessoalmente, poderia fazer alguma coisa. Quando viu um dos seus irmãos sendo agredido, ele matou o soldado que o fazia, ou a pessoa que estava agredindo o outro, e o enterrou lá em qualquer lugar. Atitude humana. Revoltava. Estava desiludido, agora toma uma atitude humana. Pelo contrário, ele teve que fugir e sumir para o deserto. Aí começamos a fugir. Quando nós cometemos besteiras, quando nós erramos, começamos a procurar, né? Vamos fugir para o deserto agora. Vamos fugir. Agora, toda a situação não vai servir para nada. Moisés era um homem desiludido da vida. Seus próprios esforços em libertar o povo da escravidão resultaram em nada. Porque a atitude era humana, não era a hora. Pelo contrário, ele teve que fugir e subir. Subiu para o deserto. Lá para o cantinho onde ele já estava. Mas ali Deus o encontrou. E deu um novo encargo ao seu servo desiludido.
Agora é Deus que tomou parte. Agora é Deus que assumiu o controle das coisas. Eu tenho algo para você, Moisés. Você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai. Mas interessante, primeiro agora ele apresentou um monte de desculpas da sua própria incapacidade humana, dos seus limites como homem, como fala. Ele não discutiu o conhecimento, porque conhecimento ele tinha muito, mas tentava justificar impossibilidade linguística. Meu irmão, vamos parar de nos justificar de modo vago e desnecessário. Faça o que você tem que fazer na obra de Deus. Seja realmente capaz de obedecer a Deus. Volte-se para Ele, porque o Senhor está aí para chegar e nos receber. Que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor nos ajude. Tenha um bom dia e pense nisto.